Vamos lá, galera. Mais uma questão da banca FGV 2024. Então, essa questão ela aborda o conteúdo de progressão geométrica. Então, se liga aí na questão. Em uma progressão geométrica de 20 termos, a razão entre o oitavo termo e o quarto termo é 4. Se o sexto termo vale π, então o 20º termo é igual a. Então, o comando da questão está aqui no finalzinho, ó. Então, quais são os dados que eu tenho? Então, eu já sei que é uma progressão geométrica. Eu vou ter 20 termos. Então, meu n passa a ser 20. A razão entre o oitavo termo e o quarto, então eu vou chamar aqui, ó, de A8 sobre A4. Isso aqui vale 4. Então, a razão entre o oitavo termo e o quarto termo vale 4. E o sexto termo, então meu A6, vale π. E o que ele quer na questão é justamente o A20. Então, o 20º termo vale quanto? Então, uma questão bem interessante envolvendo progressão geométrica. O que eu preciso lembrar de progressão geométrica? Então, vamos lá. Deixa eu só dividir aqui. Então, eu preciso lembrar algumas informações sobre PG. Então, primeiro, quem é o termo geral, professor? Como é que eu encontro o AN de uma PG? O AN do PG é quem? O A1, que multiplica a razão. E aqui no expoente é o termo que você está tomando como base, no caso o meu n, menos 1, certo? Com o termo que eu estou tomando como base aqui. Esse A1 poderia ser A2, A3, A4, tá? Então aqui no expoente sempre vai ser isso aqui, ó, n menos 1. Se eu estiver utilizando o A5, então vai ser o n menos 5, certo? Se eu estiver utilizando o A3, n menos 3. Então esse n é o termo que eu vou utilizar. Nesse caso aqui é um termo genérico, né? Então aqui é a forma genérica. Beleza. Então, o primeiro passo que nós vamos utilizar é justamente esse AN. Por quê? Eu vou escrever esse A8 em função do A1. Então, se liga aí. Então, o primeiro passo, vou colocar aqui embaixo. Primeiro passo, ele vai ser dado assim, ó. Então, se liga aí. Então, vamos escrever o A8 em função do A1. Então, quem é o A8? Vai ser o A1 mais 7 razões, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. A razão elevada a quem? 8 menos 1. Então, aqui no expoente fica 7. Beleza. O A4, eu também vou colocar ele em função do A1. Então, vamos lá. Então, o A4, ele vai ser o A1, a razão elevada a quanto? A 3. Então, ó, 4 menos 1, aqui fica 3. Beleza. E dessas duas ideias aqui que eu escrevi, ó, a gente vai colocar na razão que ele me deu. Então, quem é minha razão, professor? É o A8 sobre o A4, isso tudo, ó, igual a 4. Então, quem é o A8? Eu vou escrever ele nessa ideia aqui, ó, em função de A1, certo? A gente vai escrever ele nessa ideia aqui. Então, o A8 vai ser o A1 vezes a razão elevada à sétima potência. E o A4 vai ser o A1 vezes a razão elevado à terceira potência. Isso tudo, ó, equivalente a 4. Pronto. Daqui, o que eu consigo mostrar para vocês? É o seguinte, ó. Observe que alguns termos vai dar para simplificar. Por exemplo, A1 eu vou dividir por A1. E esse Q elevado a 7 dividido por Q elevado a 3, a gente vai dividir esses dois termos. Então, se eu divido, o que eu faço aqui? Eu uso uma regrinha de potência. Eu conservo o Q e subtraio os expoentes. Então, Q elevado a sétima menos Q elevado a 3, você subtrai 7 de 3. Então, aqui vai ficar 4. Isso tudo, ó, igual a quem? Igual a 4. E daí eu chego à conclusão que essa razão, ela vai ser, então passando 4 para o segundo membro, ele vai em forma de raiz, certo? Ou melhor, se eu coloco raiz quarta de ambos os membros, eu retiro esse expoente aqui dessa razão. Então vai ficar assim, ó, raiz quarta de 4. Que aqui eu posso dar uma simplificada. Por exemplo, 4 é 2 ao quadrado, então eu poderia escrevê-lo assim, ó, 2 ao quadrado. E esse expoente eu posso dividir, ó, o expoente com entes da raiz. Então, se eu divido 4 por 2, essa raiz ela vai ficar equivalente a quanto? Vai ficar uma raiz quadrada de 2. Então, a razão
vai ser quem? Raiz quadrada de 2. Pronto, eu vou guardar aqui essa informação, que a gente vai usar ela daqui a pouco. Então, eu já sei algo. Então, a razão entre esses dois termos, dessa PG, vai ser raiz quadrada de 2. Beleza, qual é o segundo passo, professor? O segundo passo agora, a gente vai utilizar o A6. Por quê? Porque ele diz que o A6 vale π. Então, vou usar esse termo para a gente descobrir o A1. E aí, eu descobrindo o A1, eu consigo descobrir o A20, já que eu tenho a razão. Então, vamos para o segundo passo. Então, deixa eu colocar aqui. Então, o segundo passo, nós vamos usar o A6. O A6 vale π. Sendo que eu vou escrever o A6 em função do A1. Então, vamos lá. Então, quem é o A6? É o A1 multiplicado pela razão elevado à quinta potência. Por que quinto? Porque você vai subtrair 6 de 1. Então, aqui no expoente vai ficar 5. Isso tudo igual a π. Pronto. Daqui, o que eu consigo mostrar para vocês é o seguinte. Essa razão nós temos, né? Então, a razão, o Q vale raiz quadrada de 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Q vale raiz quadrada de 2. Então, se eu trago ele para cá, lembrando, ó, que vai ficar mais ou menos assim, ó. A1 vezes quem? Razão elevado à quinta potência. Isso tudo, ó, igual a π. Pessoal, a raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência, lembre, ó, esse 5 ele passa multiplicando o expoente do radicando, certo? Então, ele vem aqui para dentro da raiz. Então, vai ficar assim, ó. A1 vezes raiz quadrada de 2 elevado à quinta sobre π. Pronto. Daqui a gente chega à seguinte conclusão. O que eu devo fazer a partir de agora aqui? Então, eu poderia simplificar essa raiz. Professor, esse 5 ele é maior do que o índice 2 da raiz. Isso, ó. Então, lembra que 5, ó, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1. Então, esses dois termos aqui dentro da raiz quadrada, eles saem da raiz, porque eles estão com o mesmo expoente, certo? Então, fora da raiz ficaria quem? 2 vezes 2. Então, eu poderia escrever raiz quadrada de 2 elevado à quinta, mais ou menos assim, ó. 4, que multiplica quem? Raiz quadrada de 2, certo? Esse 2 que tem o expoente, ó, menor do que o índice da raiz, eu não consigo simplificar, então ele fica dentro da raiz. Ok, ó. Isso tudo, ó, equivalente a quem? A π. E daí a gente chega à conclusão, ó, que o A1 passa a ser quem, ó? Então, eu vou pegar esse 4 raiz quadrada de 2 e passar ele multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 4 raiz quadrada de 2. Pessoal, lembre, todas as vezes que a gente tiver uma razão com um número irracional no denominador, vamos racionalizar. Então, vamos racionalizar logo isso aqui, para que não dê dor de cabeça no final. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. E aí vai sobrar quem? Então, aqui no numerador vai ficar π vezes raiz de 2. Então, vai ficar o próprio π raiz de 2. E no denominador vai sobrar quem? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui dá raiz quadrada de 4. Que quando eu retiro da raiz, raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 4 vezes 2. Então, aqui vai ficar 8. Pronto. Então, a gente chega à seguinte conclusão. O A1 ele vai ser esse termo aqui, ó. E daí a gente matou a questão. Por quê? Porque observe, ó, deixa eu colocar aqui como terceiro passo. Nós podemos escrever assim, ó. O terceiro passo vai ser quem? Usar justamente, ó, para descobrir, usar esse A1 e a razão que nós já tínhamos encontrado para descobrir o terceiro passo. Então, esse terceiro passo é descobrir o A20. Sendo que esse A20, eu vou escrever ele em função do A1, já que eu acabei de encontrar o A1. Então, quem é o A20 usando o A1? Vai ser a razão elevado a quem? A 19ª potência, certo? Então, 20 menos 1, o expoente é 19. Beleza, então lembra, ó, eu tenho a razão e tenho o A1. Então, agora é só aplicar. Então, vai ficar assim, ó. O A20, ele passa a ser quem? O A1, que é π raiz quadrada de 2 sobre 8, vezes Q elevado a 19. Então, Q elevado a 19 ó, vai ser raiz quadrada de 2. Isso tudo elevado ó, a 19. Então, o A20 passa a ser quem?
Pessoal, lembra, a potência, o 19 ele passa multiplicando o expoente do radicando, certo? Então vai ficar π raiz quadrada de 2 sobre 8, isso multiplicado por quem? Raiz quadrada de 2 elevado a 19. Pronto, agora nós vamos multiplicar esses dois termos, então vai ficar raiz 20, 20 é igual a quem? Π sobre 8 vezes raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 2 elevado a 19, a gente conserva a raiz, quer dizer, o radical, né? O radical com o radicando e soma os expoentes. Então, a multiplicação aqui, tá? Então, aqui vai ficar 20. E aí, para finalizar, professor, aqui já seria a resposta, mas nas alternativas eu acho que não tá assim, quer ver? Não tá, ó. Tá em função de um número vezes π. Então, isso aqui tem como a gente simplificar. Como? Então, observe. Se eu dividir todo mundo aqui por 2, eu cancelo essa raiz, certo? E aqui vai ficar assim, ó. Professor, como? Então, lembre que eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Esse radical, eu posso escrever ele como? Conservo o radical, né? O radicando, desculpe aqui, ó, 2. O termo que está na sombra vem para o sol, então ele vem aqui para cima. E o índice da raiz, que é 2, ele vem aqui para baixo, ó. Então, eu posso simplificar 20 por 2. Então, 20 dividido por 2, isso aqui é 10. E daí a gente chega à conclusão, ó, que A20 vai ser quem? Π sobre 8 vezes 2 elevado à décima potência. E daí a gente chega à conclusão da seguinte ideia. 2 elevado à décima, professor, dá para simplificar ainda, não dá? Dá aqui, ó. O 8, eu posso escrever ele como 2 ao cubo, ó. Massa. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Π 2 à décima dividido por quem? Por 2 à terceira. Então, eu posso usar mais uma vez aquela ideia de divisão de termos de mesma base. Então, escrito como potenciação, né? Então, você conserva aqui o 2 e subtrai os expoentes. Então, 10 menos 3, que dá 7. Pronto. Então, isso aqui é a resposta. Ó. Aqui eu não tenho mais o que simplificar. Beleza, mas lá não está escrito assim, ó. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Vai desenvolver 2 à sétima. Então, se eu multiplico 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, isso aqui equivale a quanto? Equivale a 128. Então, a alternativa correta é aquela alternativa que tem justamente, ó, esse valor aqui, ó, π vezes 128, ou 128 vezes π. Então, vamos voltar aqui. Então, a alternativa correta, letra D de danado. Então, é uma questão bem massa aí, bem massa mesmo, envolvendo a parte de progressões geométricas, mais especificamente PG. Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e ao final do vídeo eu vou deixar dois cards, um card com questões dessa banca FGV e outro card com questões de outras bancas que já foram resolvidas. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!